Pessoal, bom dia. Então, conforme a gente falou para vocês, o vídeo 1 falou sobre fórmula percentual. O vídeo 2 e 3, que seria um vídeo único, que eu dividi em duas partes, seria o nosso segundo vídeo, falou sobre a fórmula mínima. E agora o nosso terceiro vídeo, que vai ser dividido também em duas partes, parte 1 e 2, vai terminar então o assunto falando agora sobre a fórmula molecular ou bruta. Então, continuamos fórmulas, e aí vamos falar agora sobre fórmula molecular ou bruta. O que seria a fórmula molecular ou bruta? Como a gente já falou, uma fórmula molecular, ela é aquela que indica realmente quem é a substância. Você vai ver a quantidade de cada elemento que faz parte daquela substância. É característico de cada substância. Então, olha o que eu escrevi aqui para você, Indica os elementos formadores da substância, quais são os elementos que formam a substância. Isso a mínima também, a gente sabe, ela mostra, Agora, e o número exato de átomos de cada elemento. Quantos átomos tem realmente? São 6 de carbono, são 12 de hidrogênio, são 6 de oxigênio. Então agora ela vai indicar o número exato de cada elemento, certo? Então olha lá, ou seja, dá a composição quantitativa. Quantitativa são os elementos que a gente tem, a quantidade de cada um deles. E qualitativa, que indica quem são esses elementos aí, tudo bem? Então ela vai caracterizar a substância. Como que eu faço para achar então a fórmula molecular? Gente, você lembra que nós pegamos a molecular, dividimos por um número e chegamos na mínima? Então vamos parar um pouquinho para pensar. Se eu pegar a molecular, eu divido por um número e chego na mínima, não era assim? Então vamos pensar, se eu pegar a mínima e multiplicar por esse número, eu volto na molecular. Então olha que fácil. Quem era a fórmula molecular? Era a mínima vezes o número. Se você tem a fórmula mínima e tem o número, se eu multiplicar este número, aplicar a distributiva nesse número, naquela fórmula mínima, eu volto na molecular. Então olha que facinho que está aqui, Fórmula molecular vai ser quem? Igual a fórmula mínima vezes o N. Quem é esse N? O número. E aí como que eu vou achar esse número, turma? Como que é feito para achar este número? Esse número é muito fácil. Quem tem fórmula molecular tem a massa dela. Eu acho a massa da molecular a hora que eu quiser. Então, olha lá, se eu tenho uma fórmula molecular, eu tenho uma massa molecular. Se eu tenho uma fórmula mínima, eu tenho a massa da mínima. A hora que eu quiser, a gente calcula, vezes o número. Eu passo a mínima dividindo. Então, quem vai ser esse número? Esse número é simples. É só pegar a massa da molecular e dividir pela massa da mínima. É assim que a gente encontra este número. Ah lá, mostra pra gente aí, fazendo favor. Portanto, o número, é você dividir a massa da molecular pela massa da mínima. Eu passei a mínima dividindo. É assim que a gente vai achar esse número. Então, olha que legal, turma. A fórmula mínima a gente sabe achar. Nós aprendemos nos vídeos anteriores. Se der em massa, ou porcentagem, divide pela massa atômica. Se der número de átomos, divide por 6 vezes 10 vezes 23. Se der em mol, já a primeira etapa está feita. Então, se nós sabemos fazer a fórmula mínima e aprendemos a achar o número agora, dividindo a massa da molecular pela massa da mínima, fica fácil encontrar a molecular. Então é isso que a gente vai querer. O exercício vai pedir o que para a gente? Para determinar a molecular. E vai dar dados para a gente achar a mínima e achar o M, o número. Então, a gente vai achar o número achando a fórmula mínima, a gente vai achar a molecular que ele está pedindo. Vamos ver então? Olha que legal. Em relação ao exemplo da fórmula mínima, determine a fórmula molecular agora. Então, eu vou pegar aquele exemplo que a gente viu da fórmula mínima e vou achar agora a fórmula molecular dela. Sabendo que a massa molecular é 148 gramas por mol. Então, ele deu a massa da molar. Tá vendo? Olha lá, a massa molecular, 148 gramas por mol. Então, vamos dar uma olhada? Primeiro, naquele exemplo anterior, naquele vídeo anterior, que você calculou o segundo exemplo da fórmula mínima, nós calculamos a fórmula mínima, deu C3H6O2, não foi isso? Lá. Nós achamos isso aqui naquele exemplo do vídeo anterior. Tudo bem? Quem não lembra, dá uma olhadinha lá no vídeo anterior que você tem isso aqui, como a gente chegou nesse valor, tá bom?
Agora o que eu vou fazer? Vou calcular a massa da mínima. Ah lá, carbono vale 12, 12 vezes 3, hidrogênio vale 1, 1 vezes 6, e o oxigênio é 16 vezes o 2 que nós temos dele. Fazendo isso aqui, nós achamos 74. Esse 74, então, é a massa da mínima. Pessoal, ele já deu a massa da molecular, né? Ele deu a massa da molecular. E a massa da mínima nós acabamos de achar. Como que nós achamos a massa da mínima? Pegando a fórmula mínima e calculando a massa dela. Mas Moisés, da onde que saiu essa fórmula mínima? Daquele exercício anterior que a gente já havia calculado para você, naquele vídeo anterior, certo? Então agora eu vou achar o número. Como que acha o número? Não é dividir a massa da molecular pela massa da mínima? Então mostra pra gente. Ah lá, o número. Eu vou pegar a massa da molecular, 148, e vou dividir pela massa da mínima. Ah lá, o número que a gente achou foi o 2. Se eu tenho o número e tenho a fórmula mínima, eu consigo achar a fórmula molecular. Porque quem é a fórmula molecular? É a mínima vezes o número. Se eu tenho a mínima e tenho o número, ah lá, fórmula molecular é a fórmula mínima vezes o número. Então fica a fórmula molecular igual. Qual é a mínima? C3H6O2. Quem é o número que eu acabei de achar? O 2. Portanto, a fórmula molecular aplica a distributiva, fica 2 vezes 3, 6, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 2, 4. Aí, ó, encontramos a fórmula molecular. Então você percebeu que sempre que você tiver a fórmula mínima e tiver o número, você volta na molecular. Agora, é claro, né, pessoal? Nós vamos na próxima aula, né, na continuação dessa aula, eu vou mostrar outro exemplo para você, para mostrar, né, como que pode aparecer esse dado também, que ele vai mostrar aqui para a gente. Mas é isso que eu quero que você entenda. Sempre que você tiver os dados, você acha a mínima e da mínima você vem para a molecular. Legal? Gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Abraço, até mais.